Graças e paz para você, que Deus te abençoe, boa noite, tá? Para você que está aí acompanhando, muito obrigado pela tua participação. A gente alcançou um número legal de pessoas, né? Foram mais ou menos quase X, para não estar falando, né, gente? É. Quem tem seguidor é Jesus Cristo. Eu acho que a palavra seguidor é muito pesada, né, para as pessoas, né? Então a gente continua passando a palavra. E aquilo que a gente puder ensinar, a gente vai estar ensinando, tá ok? Aquilo que a gente puder ensinar, a gente vai estar ensinando. De acordo com o que foi aprendido, né? Dentro do contexto da teologia, outras coisas mais. Perdão, tá? Estou um pouco gripado, acho que quem não está nesse tempo, né? A gente recebeu uma visita aí, né? Do frio polar ártico. E realmente as coisas mudaram. Vamos aproveitar esse tempo, né, que a gente tem. Tá falando que ontem a gente esqueceu, tomei uma bronca aqui, mas vamos lá. Da Nubank. Você que quer ter um cartão virtual, se você estiver interessado em abrir seu próprio negócio, tá? Não é aquele cartão que já te dá um limite de crédito, eles conversam contigo, você recebe um crédito, claro, só que você não pode sair usando, você tem que fazer um parcelamento de como você vai pagar. Você não precisa pagar de uma vez só, você paga em várias parcelas, tá? Você entra na hashtag SouNu, tá? Que é o nome do banco, Nu, tá? E você vai estar adentrando a uma rede de bancos virtuais, as quais tomaram conta, né? Era só, a nível de Brasil, era o segundo maior banco, tá? Já chegou no terceiro maior banco da Europa, ok? Está ganhando de muita gente aí devido às facilidades, né? Que a pessoa tem em poder estar usando o seu aplicativo, sem custo nenhum, né? Não cobra nada para fazer Pix e outras coisas mais, e estarem ajudando, e está ajudando o seu próximo, né? Eles estão fazendo isso e a margem de lucro é mínima, né? Então os nossos amigos que estão aí nos outros setores aí que acompanham aqui, né? Que entraram no grupo, né? Tem muita gente aí que pediu, né? E tem algumas pessoas da Nubank que são cristãs. Eles também não se rotulam como evangélicos devido à forma de pensamento, né? Como disse o Caio Fábio, um dos livros dele, né? O evangélico, ele é realmente digamos assim, diferente, melhor do que qualquer um. Então nós não somos evangélicos. Somos cristãos, nós estamos sujeitos a qualquer coisa, a medos, pavores e outras coisas mais. Ninguém nesse mundo, né? O microfone está aqui, eu tinha esquecido. Eu falei, pessoal, gente, perdoa, a gente está no banco, mas até o microfone eu esqueci de colocar ontem, então, por favor, né? A minha cabeça também, ela é limitada para algumas coisas. Isso é muita coisa, gente, é muita coisa. Dentro da teologia, né? Que é a teologia comum e abstrata. Então, é válido estar falando de algumas coisas. Aquilo que era abstrato está se tornando normal hoje. Está virando o teu cotidiano. Quem te disse que há 10 anos atrás, né? Ou, perdão, 20 anos atrás, iria se poder ter internet na mão? Né? E de internet eram só as pessoas que tinham mais, né? Poder aquisitivo. E eles seguem o mesmo patamar. A nossa obra é uma obra filantrópica sem fins lucrativos. Aqui não tem Pix. A gente não pede dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro para nada. A princípio, tá? Ele quer somente a tua fé. Qual fé que ele quer de você? Dentro da teologia comum, existem dois tipos de fé, ok? Bom, primeiramente, para que você não fique achando que é só, né, coisas as quais são só falar besteira, não. Eu te falei, se você é religioso, se você for uma pessoa convencional, cheia de dogmas, de doutrinas, sai, tá? Procura um outro canal, tá? Vai procurar alguém que faça milagres com copos de água, entendeu? Né? É tão doida a ideia, né, do que nós estamos vivendo hoje em dia, que seria a mesma coisa que Jesus Cristo fez no templo.
Ele pegou lodo, cuspiu na mão e passou nos olhos do cego, gente. Isso é o quê? Isso é loucura. Mas a loucura do homem é sabedoria para Deus. Enquanto o demônio acha que nós estamos numa redoma de vidro feita por uma igreja qual foi retirado o protestantismo, nós estamos seguros de que nós não vamos chegar a uma consciência plena do que nós somos e do que nós temos pela frente. Como é que eu vou te provar esse argumento? Vou te dar um fato. Poxa, Deus mandou o filho dele para te salvar, meu. Tem alguma coisa importante dentro de você, a qual não tem preço, porque filho, você tem filho. Filho é filho. Né? Mandar um cachorro caçar um urso é diferente. Você vai, se caso morreu o animal, você vai sentir, lógico. Você não compra outro. Agora, filho é filho, então tem alguma coisa em especial dentro de você que o universo inteiro corre atrás. E o próprio Deus, através do Filho, veio nos ensinar o que nós somos. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Palavra de Jesus Cristo. Por que ele falou, gente? Tá? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, lança-te no mar, e ele se lançará. É uma simbologia? Mas ele fala que existe alguma coisa dentro da gente que pode transformar todo o espaço geográfico que você está. E isso é um dos maiores argumentos que tem. Tá? As dores que ele sentiu naquela cruz. A importância que tem dentro do teu DNA, do teu sangue. Hoje nós sabemos que nós não somos só pele, osso e carne. Nós temos DNA, nós temos massa cefálica, nós temos a glândula pineal, a qual muitas pessoas nem se preocupam em saber o que é, né? Porque é melhor tomar hóstia na igreja ou tomar santa ceia do que se preocupar com aquilo que é você. Se você não discernir o corpo de Cristo, que é você come e bebe para sua condenação. Paulo fala, crescer na graça e no conhecimento. E durante esses 5 anos para cá, o conhecimento tem crescido de uma forma a qual as pessoas não têm conseguido segurar. Né? Tem coisas acontecendo pelo mundo, as quais as pessoas perguntavam e ficavam por isso mesmo. Não tinham base do que era e por que estava ali. Hoje nós sabemos o porquê que estão ali. Então, eu falei das pirâmides. Né? Mas o homem em si, né, ele despertou nele, ele comeu da árvore do conhecimento. Mas ele não tem curiosidade. Ele passou a ser um conhecedor do bem e do mal. Isso qualquer pessoa a qual pratica essas duas coisas sabe. Mas Deus quer que nós vamos além disso. Já que nós comemos da árvore do conhecimento, Jesus Cristo aceitou, e Deus aceitou a condição de Cristo, de nós sermos co-herdeiros, nosso corpo, segundo, né, a Epístola de São Paulo, o livro de Coríntios, ele fala que vai ser transformado. A Epístola é carta, tá? Vai ser transformado. Né, para um corpo, tá, incorruptível. Por que Deus quer esse corpo? Por que o mar vai ter que devolver? Ninguém nunca se perguntou? Vai para a igreja e não se pergunta por que o mar vai devolver a carniça? Né? Carniça. A baba da terra apodrece. Né? Por que o fogo vai ter que devolver? Por que seremos julgados? Por quê? Não poderia ser só alma, como era antigamente falado, né? Até dentro das igrejas protestantes mesmo, eu não vou falar sobre a católica, vai tudo, tá?
Era só falado só sobre alma. Mas o Senhor fala para Paulo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E esse corpo aqui, incorruptível, é corruptível. Corruptível por quê? Porque ele se corrói, se destrói. Vai se tornar um corpo incorruptível. E ele só requer duas coisas de você. Entrando dentro da teologia tradicional, aquela que se aprende em faculdades e tal, tudo que nós sabemos, né, foi escrito em latim pelos antigos padres para que os, digamos assim, vassalos, né, que eram os homens comuns na época, nós, né, as pessoas não pudessem entender. Então a missa em latim, ela já tem esse foco, né? A Bíblia é escrita em latim, o único que traduziu foi Martinho Lutero, o rei Jorge. Aí sim ele aprendeu algumas coisas das quais ele sabia que ele poderia ler a Bíblia. Porque até então pecadores não podiam ler. Existem duas coisinhas nas quais, né? Eu já falei sobre isso e deixo você em aberto. É inexorável o que eu vou falar para você, mas é verdade. Tá? São duas coisas, são duas palavras em latim que são muito interessantes. Os padres, eles usam a fé inteligente, é chamada de fides qua, uma fé relacional. É você ter contato com Deus. E tem pessoas, bom, é a maioria, é a grande massa, né, que usa o fides qua, que é uma fé de dogmas e códigos. Ah, se você não é batizado, você não pode tomar Santa Ceia. Aonde está escrito isso? Se você não é casado, você não pode se batizar. Peraí. Marido não pode salvar a mulher não pode salvar o marido. Mas por que vocês fizeram isso? Dogmas e códigos. Eles não praticam isso, mas ensinam a população a praticar. Tanto na parte protestante, quanto na parte, né, digamos assim, neopentecostal. Tá? Já saiu um pouco do protestantismo, né, porque o que a gente aprendeu com Lutero não tem nada a ver com o que estão fazendo hoje, né. Martinho Lutero não rodava com ninguém pelas costas, né, ou ficava gritando sem parar dentro da igreja, né. Não tenho nada contra, Mas se você não colocar as coisas em dia, vai ficar difícil, né? Quem fala em línguas, ele fica a si próprio. Segundo a teologia, segundo a palavra. Mas como é que você vai saber o que você está falando? Como é que você vai saber se vem de Deus aquilo, primeiramente, né? Eu acho que o que vem de Deus, na minha opinião, né? Ele é simples, sincero e correto. Deus jamais, em hipótese alguma, ele vai deixar você numa situação a qual você não compreenda aquilo que ele quer falar contigo. Certo? Uma, porque ele é a tua imagem e semelhança. Não, você é imagem e semelhança dele, perdão, tá? Você é criatura e ele é criador. E o que veio atrás veio para te confundir. Mas isso é desde o começo dos tempos, né? Jesus Cristo foi chamado de endemoniado. Eu tratar até com um pouco mais de educação, né? Eu gosto de ser religioso, ser aquele tal, sai. Mas se você tem vontade de aprender, fica. Você sabia, a título de curiosidade, que foi achado numa caverna na Indonésia 1.400.000 crânios de símios datados. Símios que eu estou falando não é macaco em si, tá?
Estou falando do homem erectus. Tá? O primeiro homídeo, que não era nosso irmão. Não. Porque se houvesse a teoria da evolução, hoje não haveria macacos. Ou o macaco estaria evoluindo até hoje. Nasceria macaco e com 20 anos se tornaria homem. Com toda a tecnologia que nós temos. No máximo que nós conseguimos chegar foi numa macaca fêmea nos Estados Unidos, no Parque Wellington. Eles conseguiram fazer com que ela falasse em libras. Expressasse algumas palavras em libras, o máximo. Mas eles não têm por causa de 1,7%, né? Eles não têm 90,7%, 90 e pouco por cento quase ser humano DNA foi estudado. Mas por causa de 1,7% eles não têm a razão. E lá na Indonésia, né, os pesquisadores acharam que alguém fez aquilo. Foi o que eu falei na outra live, né? Quando eles vieram para cá, eles viram que aqueles seres eram inanimados. Para que vai ter aquilo, né? É uma abominação, né? Tudo aquilo que... Quem não tem sentimentos, sente isso. Tá? E foi nos dados sentimentos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não quer dizer que outros seres tenham sentimentos. Tá? Eles são completamente irracionais, mas sobre sentimentos, meu amigo e minha amiga, não tem. Eles mataram. É por isso que hoje não tem, né, nenhuma menção, né? Fala-se muito de lendas aí de pé grande, metade homem, metade macaco. Pode ser que seja algum tipo de homídeo que tenha sobrevivido, mas não quer dizer que seja um homem em si, tá bom? Nem nenhuma abominação. Uma criação de Deus que eles destruíram. Assim como nós também, né? Também com todos os sentimentos que nós temos, nós vamos nós não, né? Muitos americanos vão até a África, tem aquela permissão de caça, vão lá e matam um leão. Botam a cabeça dele lá na sua linda mansão de enfeite, né? Como um troféu. É o que acontece, né? Isso é uma herança a qual nós herdamos, que não foi de Deus. Não foi de Deus mesmo. E é uma herança, né? Digamos assim, biológica, né? Porque matéria, né? Massa, né? Tem nada a ver com espiritualidade, né? Não foi nenhuma oração especial, específica. Não foi nenhum caldeirão com bruxaria. Isso chama-se maldade. Então, se alguns deles praticavam isso, bom, está todo mundo preso lá, tá bom. Então vamos entrar aqui, né, no tópico de hoje, o Evangelho segundo São Marcos. Acho que é das partes as quais Jesus Cristo teve que enfrentar. Tem coisas que por causa da verdade você tem que enfrentar, entendeu? Você tem que enfrentar. Não adianta a gente fazer vista grossa não, tá bom? Não adianta fazer vista grossa não. Você tem que ter explicação para que a tua fé, para que o teu, como é que fala, o teu filho quarto, tua fé relacional, venha explicar para a pessoa por que está acontecendo aquilo. Entendeu? Por que está acontecendo aquilo. Não é que seja uma coisa, que seja uma abominação ou esteja contra a Bíblia. Aquilo foi tirado da Bíblia para descartar ela. Porque a primeira coisa que o anticristo vai querer fazer quando ele chegar, vai ser descartar as escrituras. Né? A única coisa que pode descartar as escrituras, o único fato, hoje em dia, o Vaticano teme, tá? Não sei se você sabia, o outro país a qual ele é completamente relacionado à fé é o Irã. O Irã que tem o Ayatollah. São dois países aos quais eles, digamos assim, vivem em prol daquilo que eles
pregam. Certo? A única coisa que pode descaracterizar seria vida em outro sistema. Aí então, né, os céticos, os teóricos, a conspiração, iriam falar, tá vendo? Ficou tanto tempo numa igreja, e Deus, o Todo-Poderoso, ó. A imagem que nós pintamos de Deus, que veio através dos tempos, ela trouxe pra gente um mundo fantasioso, ok? É como eu já falei aqui, né? Existe a magna ciência, qual é a nossa imaginação, tá? E existe o ramo da fantasia. Imaginação é uma coisa, fantasia é outra, tá? Tem que estar tocando nesses tópicos para que você entenda. Às vezes você fantasia que Deus pode projetar para você algo ali na tua frente, não. Tem uma caminhada, tem muito que enfrentar. Existem outras raças biológicas na Terra, as quais não conhecemos, né? E isso sim é uma fé relacional, né? E não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Não tem jeito, gente. Né? Deus permitiu. Para quê? Até Jesus disse, e quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Porque as pessoas vão descartar Bíblias, né? Alcorões aí, que tem as súrias do profeta Maomé, e outros livros mais, as quais trazem muito contexto sobre fé. Imagina os monges budistas descendo lá, né? Aquele pessoal que fica no Tibete descendo, falando, poxa, a gente acreditou em algo, tal. Eles vêm explicar diferente e vêm para querer descartar a tua fé. Mas Deus não vai permitir que isso aconteça. Porque se você tem uma fé relacional, você pode acreditar que o nosso Deus ele pode expandir muitas coisas. E como eu te falei, você, para Deus, é o ser mais importante que existe. Ele colocou a assinatura dele dentro de você. Nós somos trigonômicos, trigonomia, corpo, alma e espírito. A assinatura do Senhor é 3, ok? Não tem uma certa, né, denominação que bota 3 pontinhos lá, né? Não tem nada a ver, né? Ela vem em culturas egípcias, né? A título de conhecimento, os Anunnakis eles eram representados pela figura de Anubis para Faraó. E Deus, no livro de Isaías, chama Faraó de o grande crocodilo. O que é o crocodilo? É um réptil. O próprio Deus está lá em Isaías. Eu vou pegar Faraó, o grande crocodilo do Nilo. Porque ele tinha, assim, contato. Ele tinha a sua parte. Ele adorava o sol, adorava a lua, filho de Horus, filho de não sei o quê. Foi ensinado muita coisa para os egípcios. E Deus não queria que a cultura egípcia se misturasse com a cultura hebraica. Por isso que ele mandou que o povo de Israel saísse do Egito e não olhasse para trás, devido à contaminação. Porque na cultura egípcia, tá? Para quem cultua pirâmides e tal, e tem poder e tal, são construções milagrosas. Estão dentro das 7 maravilhas do mundo. Milagres feitos por não deuses. Tecnologia não tem nada a ver com fé relacional. Tá? Tecnologia. É no milagre, né? Fala lá, 100 anos atrás, como é que você poderia falar com alguém do Brasil lá no Japão? Milagre! Para quem não entendesse, achava que era uma coisa, né? Estrondosa. É mais ou menos uma explicação que você vai até entender o porquê, né? Milagre. Nossa, isso é uma coisa divina. E nada, tecnologia. Tudo tecnologia. É a magna ciência que é a nossa imaginação. Se você colocar ela em prática, vira-se planos. Imaginários tornam-se planos. E os planos, Deus transforma em realizações. Certo? Agora, se você cair no ramo da fantasia, Deus não faz nada.
Porque nesse mundo tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Entendeu? Até a tua imaginação tem que ser plausível com aquilo que você pode alcançar. Entendeu? Não, não tem limite. Tem. Me desculpe falar, mas tem. Reconhecereis a verdade vos libertará. Se você não tem a condição, você pode reparar, vou só um exemplo aí, as pessoas que ganharam aí grandes prêmios aí, nos sorteios de loteria e tal, estão tudo pobre. Foi feita uma reportagem, está tudo pobre. Por quê? Porque eles ficavam em grandes hotéis, compravam grandes mansões, grandes carros, mas atrás disso vem o quê? Grandes impostos. Né? Teve até um jogador de futebol, agora não ganhou prêmio nenhum, mas ele investiu tanto em imóveis, daqui a pouco estava vendendo tudo. Quando ele parou de jogar. Então, isso aí é fantasia. Né? Você tem que ir até onde o teu braço alcança. Não estou querendo cortar a tua fé, não. Tá? Mas para que você não se decepcione. Às vezes alguém que você pleiteia, que você acha, não é para você. Aí você vai observar bem, Deus tem melhor. Que aquilo que é para ti é agradável, plausível, e a bênção do Senhor não acrescenta dores. Ao contrário, na palavra fala que ela enriquece. Se a bênção do Senhor não acrescenta dores, ela enriquece, Deus jamais, né? Imagina, né? Você tem que colocar alguém na tua vida, a qual você tem que fazer das tripas coração para manter aquela pessoa. Vai te trazer dor, vai te trazer tristeza. O que eu estou te falando é cair na fantasia. Tá? Um peso, medida. Tá bom. Tem que compreender primeiro as coisas para você entrar dentro desse ramo. Porque se você não entrar, fica difícil. A fé relacional, ela é muito bonita. Você se relaciona com o Criador a nível de saber, tem uma resposta para tudo. Logicamente que você tem que saber também através de livros, conhecendo o que você está falando, chamamos isso de conhecimento de causa. Né? Quando você vai entrar dentro de um tribunal, ou for fazer um inquérito, alguma coisa, você tem que ter conhecimento de causa. Você não vai escrever qualquer coisa. Você vai prejudicar um inocente, você vai destruir uma vida, você vai favorecer quem não tem que ser favorecido. Tudo tem que ter conhecimento de causa. O mundo hoje, né, ele caminha assim, passo a passo. Desculpa falar, né, nós não estamos em Marte, né, estamos no Brasil, fazemos parte do mundo. Ele caminha passo a passo um misto de destruição com degradação. Você deixou o seu celular pensar muito por você. Certo? Você deixou de fazer muitas coisas as quais o teu notebook fez. Daí para frente, as respostas estão com ele. Não estão mais com você. Tudo isso, por quê? Uma falta de, digamos assim, uma facilidade que nos foi dada. E tem um ditado que diz: tudo que vai fácil, vem fácil. Agora aqui, de acordo com o Evangelho de São Marcos, tá? Capítulo 3, do verso 20 em diante, o subtítulo da palavra é a blasfêmia dos mestres da lei. Eles blasfemaram, né? Perdão, a garganta não está tão boa hoje, mas vamos lá. Eles blasfemaram daquilo que não... O vocabulário tem que estar perfeito, a garganta está bom, o vocabulário tem que estar bom. Eles blasfemaram daquilo que eles não conheciam. Você pode até falar que algumas coisas sejam
mentiras, mas contra fatos não se tem argumentos. Certo? Então aqui. Então Jesus entrou numa casa, reuniu outra vez a multidão, de modo que não conseguiam nem comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para prender, pois diziam, está fora de si. Os mestres saíram para aprender, está fora de si. Os mestres da lei que tinham decidido que Jerusalém, diziam, está possesso de Deus. Perdão, eu vou fazer a leitura mais de longe aqui, de acordo com as minhas vistas. A gente fica limpado, o negócio é tudo complicado aqui. Quem tem rinite é uma beleza. Um abraço. Deus vai curar. Eu não procuro médico não, tá? Deus vai curar. Os mestres da lei que tinham decidido de Jerusalém diziam, está possesso de Beelzebul e pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Assim Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, em parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás levantar-se contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Chegando o seu fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro acho que essa minha Bíblia tem uns 70 anos, no máximo, mas vamos lá. Se primeiro não enfrentar, se primeiro não o amarrar. Algumas Bíblias está escrito enfrentar, certo? Assim então só saqueará a sua casa. Na verdade vos digo, todos os pecados e toda sorte de blasfêmia serão perdoados aos filhos dos homens. Mas qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo nunca se obterá perdão, mas é culpado do eterno pecado. Jesus disse isso porque alguns afirmavam que ele estava possesso de espírito imundo. Quando nós não conhecemos alguma coisa, nós criticamos. É humano. Certo? Se está contra a doutrina, não é de Deus. Né? Foi assim que as pessoas foram ensinadas. Mas hoje o Espírito Santo, ele vem justificar para ti que até o próprio Cristo passou por isso. Aqueles homens não conheciam o que estava acontecendo com o mundo naquela época. O mundo estava sendo visitado pelo Salvador da humanidade, pelo Deus Todo-Poderoso, a qual, voltando ao assunto, deixou assinatura em todo mundo, né? Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Nós somos corpo, alma, espírito. Tudo. 3. Essa mesa e eu somos a mesma coisa. Quem descobriu isso foi Einstein, né? O átomo está em tudo. Tales de Mileto, que foi um grande filósofo, ele acreditava na teoria do apeiron, né? Que existia algo que existia em tudo. E realmente é matéria vezes mais massa igual a energia.
Nós somos campo de energia, gente. Vocês já sabem disso, né? O átomo é formado pelo quê? Nêutrons, prótons e elétrons. 3. A assinatura de Deus está em tudo. No carro que você anda e você não tem diferença nenhuma. Sabia disso? Quando se fala em ferro, né? Você precisa de ferro e tal e tal. As mães antigamente colocavam prego no feijão para dar para os filhos. Ou então colocavam esse sulfato ferroso. Que é ferro. O ferro que está no carro é o ferro que está em você. Só que em menos quantidade. Não é aula de química, não. Mas é a assinatura de Deus. Por quê? Porque tudo é perecível. Tudo é perecível. O carro vira ferrugem. Você vira pó. O carro também vira pó mais tarde. Tudo está interligado. Nós somos interligados em tudo. O nosso ecossistema, a Terra também, né? Ela é ligada a gente através desses 3 elementos. O átomo está em tudo. Quando Albert Einstein descobriu a teoria, né, do átomo, a teoria da relatividade, tudo mudou, gente. Aí sim, eles começaram a entender como tudo era feito e fizeram uma bomba atômica para destruir tudo. Aquilo que pode te ajudar, também pode te destruir. Entrando no texto. Eles não conheciam. Eles não conheciam. Jesus Cristo, ele começou a expulsar demônios, ensinar. Ele falava, ele ensinava. E ele explicava que até o próprio Satanás, ele não discutia com os seus subordinados, não sei se ele tem subordinados, né? Dentro da hierarquia, da autarquia lá, da realeza demoníaca lá que ele trouxe para cá. Eu não sei se ele tem subordinados, se alguém escuta ele depois do que ele fez. Mas, né? Ele não briga. E nós brigamos entre si. Aí Jesus Cristo entra com um texto muito duro. Eles estavam comentando lá fora, em baixa voz, que o homem que estava expulsando lá dentro, Deus te abençoe. Gostaria de agradecer as nossas coordenadoras do grupo que estão aqui conosco hoje, toda a equipe, tá? Gente, e ele escutou em baixa voz e foi lá fora, falou: peraí, vocês aí, vem cá. Olha, o reino dividido não subsiste. Se vocês não entrarem no consenso, foi até o que eu falei ontem, né, gente? Uma coincidência? Não existe coincidência. Vai ser tudo destruído. Por quê? Porque se você briga com o teu semelhante briga contigo. Daí para frente a palavra guerra passa a tomar a frente da palavra paz. A morte passa a ser essencial na guerra, né? As pessoas falam em guerra, não dá para romantizar essa palavra, mas na guerra a palavra morte é essencial. Quanto nós conseguimos matar? Pô, gente, semelhantes, pessoas iguais. Nós só vamos conseguir ser uma comunidade, um mundo, quando houver uma união. Uma união. Presta bem atenção no que eu estou te falando, tá? Dentro do contexto do apóstolo João, quando ele fala em Apocalipse sobre a vinda do anticristo, ele vai trazer paz. Mas ele não vai trazer uma união. Ele não consegue isso. É muito diferente a palavra paz de união, tá? Você pode se dar bem, muito bem com o seu ex, mas você não consegue conviver com ele no mesmo ambiente. Vocês têm paz, mas vocês não têm união, certo? Então que fique registrado isso. A gente não está pregando nada sobre nova era, mas sim aquilo que Jesus Cristo falou. Tem uma diferença bem grande, tá? Entre unificação
e paz. Né? O Brasil está em paz com todos os países, mas ninguém suporta o presidente do Brasil. Nem por isso eles entram em guerra. Normal. Né? E aonde existe a paz, né? Impera, né? Facilidades. A Bíblia fala sobre 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. E quem vai trazer essa paz vai ser ele. Só que ele, em si, ele tem características as quais são anticristo. Né? Cristo é o quê? Príncipe da paz, ele é manso, ele é humilde. Este não, ele vai ser soberbo, vai ter agenda, vai ter um monte de coisa para falar com ele. Tem que reverenciar ele, e assim vai, tá? Anticristo, tá? Anti. Pega todas as características de Jesus Cristo na Bíblia, se houver alguém que se encaixa a ela, é anticristo. Porque Jesus falou que virão muitos anticristos. Herodes era um, Hitler era outro, Calígula era outro, Nero tocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Tudo isso por quê? Porque eles são anticristo. Jesus Cristo veio construir. Quando ele via alguém chorando, ele corria. Né? Tem uma parte que fala no Evangelho de Mateus, né? Que tinha uma certa viúva na cidade de Naim que estava chorando muito. Jesus Cristo correu lá e viu aquela mulher chorando. Digo correr, ele apressou-se, né? Em várias passadas ali, chegou mais perto do esquife e ressuscitou o menino. O mesmo Jesus que disse, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Entendeu? Foi por isso que eu falei, se você está no ramo da religião, você está lá no fio dos que, em latim lá, você aprendeu na teologia, está no ramo da religião, você está morto e morta nos dogmas e nas doutrinas. Porque eu vou te falar uma coisa, a saia não leva para o céu não, a gravata não vai levar não. Céu que eu estou falando é as moradas celestiais que o Senhor disse que havia de preparar. Ele nunca falou céu, ele não falou céu não. Na casa de meu pai tem várias moradas. O que ele quis falar? De algo que estava além da nossa compreensão. Naquela época não dava para explicar, gente. E ele não ia apressar o tempo. Porque ele disse em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Se hoje você está em guerra com alguém, procura virar e dar o teu lado mais importante do teu corpo, as costas. Porque se a pessoa está te provocando, rejeita-o, ele fugirá de vós. Não existe para quê, nem por quê você perder o seu rico tempo da sua vida em gastar palavras com pessoas as quais não merecem. Jesus falou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. E ele dá um exemplo que ele corre lá e pega o morto mesmo. Morto, como é que fala? Morreu de morte morrida. Morto mesmo, que estava lá, ó, né? Gelado. E ressuscitou. Aquele menino morto era mais importante do que muito fariseu. Do que muitas pessoas que querem te afastar da realidade. Da realidade. Tá? Se você conseguir explicar para mim como é que o gol consegue tudo, e você às vezes não sabe nem o que comeu ontem, tudo bem. Inteligência artificial. E aí? Estamos nessa era. Temos que encarar essa era como a Bíblia manda. Na graça e no conhecimento. Aqui Jesus vai na graça e no conhecimento e fala para eles, olha, um reino dividido não subsiste. Se eu expulso os demônios para o Beelzebu, eu brigo com o Beelzebu, então não faz sentido o que vocês estão falando. Se Satanás, ele vai direto ao foco, se Satanás briga com ele mesmo, ele vai ser destruído. Se você está brigando
com a tua fé relacional e com a razão do que você está vendo no mundo, você está se destruindo. O teu dogma está te levando para o caixão. De um rapaz judeu, a qual queria seguir Jesus. Estava no caminho ali dos apóstolos. Jesus simpatizou com ele. Em uma frase ele disse: Senhor, e tal, deixe-me enterrar os meus pais. Ele só olhou e falou: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Vai. Quer dizer, a doutrina, o dogma, estava que ele tinha que honrar os mortos. Se Jesus quisesse, ele iria ir lá e ressuscitaria aqueles pais. Mas ele não foi. Por quê? Porque não eram importantes naquele momento. Iriam só trazer para ele o quê? Problemas. Uma coisa que Jesus não veio buscar nessa terra é problemas. Ele veio salvar. Ele veio salvar. Os teus problemas não são teus problemas. A tua vida não é mais a tua vida. Você entrou num território a qual você está pisando em ovos, né? A cabeça de muita gente vai bugar até 2025. E a gente vai fazer o quê? Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Poxa, servi a Deus 30 anos. E agora eu estou vendo tudo mudar. Estou vendo que veio coisa de outro mundo que não tinha Deus, não tinha. Eles vão dizer que Deus não existe, lógico, né? Primeira coisa que eles dizem que Deus não existe. Foi tudo uma fantasia dos judeus. Aí que vem a surpresa. Foi onde Jesus falou: se aqueles dias não fossem abreviados, o Filho do Homem encontraria fé na terra? Não encontraria. Não é porque você foi jogado na lata do lixo, não. Tá? Tem uma explicação aí para você, eu acho que das melhores que eu já dei na minha vida. Muitas pessoas falam: muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Pô, Deus vai me soltar fora? Não, Jesus fala que todos aqueles que ganhou do Pai, Ele jamais lançará fora. É você que vai lançar a tua fé fora. É você. Porque você vai ver coisas as quais não está escrito aqui. A tua razão vai começar a debater com a tua fé. Por isso que a gente está tentando, né, um grupinho de pastores, tentando abrir a cabeça do pessoal para que eles não venham a cair nessa. Existe outras raças? Existe. Deus criou, Deus criou. Eles vão negar? Vão negar, porque eles não são imagem e semelhança do Criador. A grande resposta é que quando Deus fez o homem, Ele botou o homem no Éden. Deu do bom e do melhor. Nós temos o sistema imunológico completamente perfeito. O homem se corta, o homem se cura. A título de conhecimento, tá? Quando houve aqui no Brasil, nessa época eu estava na Força Aérea, o Badam Palhares, ele fez autópsia do bichinho que foi encontrado lá. Ele estava cortado, ele não conseguia se curar. E aí? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Não quer dizer que Deus não tenha feito mais coisa, não. Tá? Aqui mesmo na Terra, se você se deparar na rua com gato, com cachorro, com tigre, são animais, mas são irracionais. Tem outros que têm razão. Só que os ciúmes, a raiva, o ódio, levaram eles a se rebelar. Você não acredita em anjos? Né? Aí já entra a física quântica, né? Anjos são seres de quarta dimensão, né? Se você acredita na Bíblia, você acredita em anjos. Se você acredita em Deus, você acredita, né, no Todo-Poderoso que você não vê. Está numa dimensão a qual você pode ver. Porque Jesus disse: meu Pai é Espírito e procura adoradores em espírito e em verdade.
Os anjos são seres espirituais. Aqueles que se degradaram e caíram, se tornaram seres, né, de quarta escala. Perdão, de terceira escala. Só tem 3 dimensões. A quarta nós não conseguimos ver. Essa dimensão nossa, a terceira, não fala-se muito sobre isso, né? E o pessoal não pega um livro de física quântica que você vai entender. O vento você não vê, o vento ele está na quarta dimensão, tá? Título de conhecimento, tá? Só para que você entenda um pouquinho. O vento está na quarta dimensão. Eles agora estavam tentando fazer não sei o que lá de partículas para tentar descobrir o que tem lá, eles vão se ferrar, hein? Desculpa o que eu estou falando. Mas tudo bem, né? Nos Estados Unidos eles estão tentando fazer lá não sei o que lá de partículas, criar buracos negros e tal. Isso são coisas as quais não devemos mexer. Nós somos biológicos, somos sujeitos a doenças. O nosso sistema imunológico ele é perfeito, ele se cura tranquilamente. Um ou outro, claro, né, devido à poluição, é o que o homem fez na atmosfera, destrói. É fato. É fato. Tá? Só que existem hoje em dia substâncias as quais, né, impulsionam o nosso sistema imunológico a funcionar um pouco melhor. O antibiótico, alguns, né? Outros já não fazem mais efeito. O metiolate foi retirado das prateleiras, por quê? Por quê? Porque as bactérias evoluíram. Gente, se as bactérias evoluíram, por que você não evolui? Perdão, gente, mas é verdade, né? As bactérias evoluíram, o metiolate não funciona mais. É o polvidilho hoje em dia que se usa. E alguns não evoluem, ainda estão na época do rádio, né? Ainda estão na época do tempo a qual qualquer um podia fazer milagres. Jesus Cristo disse, né, que o inimigo ia fazer descer fogo do céu. E vai. E vai. Se ele falou, vai. E aqui ele chama os fariseus, tem uma conversa muito ao pé da letra com eles, e fala, olha, se pecares contra qualquer coisa, vocês estão livres, eu posso perdoá-los. Mas se pecares contra esse Espírito que está dentro de mim, que é o Espírito de meu Pai, o Espírito excelente, o Espírito de Deus, acabou para vocês. Acabou. Tá? Os fariseus pensaram e viram que Jesus estava dando uma advertência para eles. Eu só estou te advertindo que muitas coisas das quais nos colocamos a cara para bater, nós temos convicção de que Deus está levando a gente para isso. Os apóstolos foram martirizados. Paulo pregava para uma multidão inteira. Quando ele acabava a pregação, apareceu um cara chamado Alexandre, o latoeiro ou ferreiro, e dizia, esse cara está mentindo, cadê Jesus? Aquela multidão se dispersava, é verdade, perdemos tempo. Não queira cair nessas esparrelas. Tem pessoas que não suportam, nós já sabemos disso, não suportam os cristãos, né? E tem raiva desse tipo de pregação, porque eles sabem que a verdade está aqui. O ufólogo não gosta de cristão, porque a ideia de um criador para todas as coisas é terrível para eles, é terrível. Eu conheço alguns, não debatemos em religião, mas em alguns pontos tem convergência. Eles não aceitam. Eles aceitam que nós somos um mesclado de várias aspas jogadas aqui na Terra. Tá? Agora, para você não achar que nós estamos caindo no ramo da fantasia, o próprio Stephen Hawking, o homem mais inteligente da Terra, não teve mais inteligente que ele. Ele sentou na cadeira
da Academia de Ciências norte-americana, e ele tentou explicar a origem da vida. Ele não conseguiu explicar através do Big Bang. Depois ele falou que foi em vários. Porque ele não conseguia explicar a origem da vida. Ele era cético de carteirinha. Ele tinha doença do átomo motor. De 1 em 1 milhão nasce com essa doença, a qual a pessoa vai perdendo a coordenação motora e chega a um ponto dela mexer só os olhos. É uma doença degenerativa. De 1 em 1 milhão ele foi sorteado. Por quê? Porque aquele cara, ele tinha uma mente pensativa. Mas Deus resolveu marcá-lo, porque ele ia levar muita gente ao abismo. Era um ótimo professor. Química, física, ele era brilhante em tudo. Em questão de inteligência. Mas não adianta você ser brilhante em tudo, conseguir fazer tudo, ser ótimo em tudo e não acreditar em Deus. Você se colocar como se você estivesse na terra por estar na terra. Nós estamos aqui para aprender, gente. Saulo de Tarso largou tudo para entrar dentro do cristianismo. O homem não era pobre, não. Comparo a riqueza dele semelhante a do Elon Musk na época. Imagina o Império Romano. Imagina o Império Romano. Saulo comprava, ele e o pai, tá? Foram os únicos que tiveram, né, dupla cidadania. Eles compraram a cidadania romana, tá? Eles deixaram de ser escravos para sentar na frente do rei. Um escravo que tinha 100 homens, uma centurião. Ele tinha 100 homens ao seu comando. Por quê? Porque ele teve a brilhante ideia de comprar todas as peles. Quando se fazia holocaustos antes, se tirava as peles dos animais. Ele comprava todas as peles e vendia essas peles para o Império Romano fazer tendas. Automaticamente ele se tornou o maior empresário que teve em Jerusalém. Daí para frente resolveram dar um cargo para ele na guarda romana. Saulo foi precursor da guarda pretoriana. A título de conhecimento, os chamados homens de preto, veio de Roma, tá? Todos aqueles que se vestem de preto são chamados as tropas de elite, né? César tinha as tropas dele que saíam para combate, mas a guarda pretoriana guardava ele. Eram homens, igual a segurança presidencial, eu não vou dizer igual ao BOP, né, que a gente viu tanta coisa errada ali, pelo amor de Deus, eles tinham prazer em matar. Eram homens aos quais eles colocavam o peito para as flechas entrarem para não atingir César. Isso é ter coragem da vida, isso é ter coragem. Agora você sai cortando a cabeça dos outros, não é ter coragem. Matar é fácil. Coragem é você chegar, abrir o peito e falar, atira. Isso é coragem, né? Então a guarda pretoriana, ela foi marcada pela coragem, tá? A SWAT dos Estados Unidos, ela também tem esse âmbito de coragem. Eles jamais fizeram qualquer tipo de ato a qual deixou a vítima em risco, porque lá é um crime pesadíssimo. É como mentir, né? É como mentir, o sistema penal norte-americano fala sobre isso. É como mentir perante um tribunal. Diferente do nosso, né? Aqui, pessoalmente, do começo ao fim, é uma briga nas varas aí, começa na delegacia, vai acabar no fórum, o negócio fica complicado. E a gente não sabe quem está falando a verdade. Por quê? Porque lá se pega a Bíblia Sagrada, né? Vocês já devem ter visto isso, né? Juro somente dizer a verdade perante a Deus Pai Todo-Poderoso e perante a Bíblia e perante esse tribunal. Acabou! A pessoa está... E aí, vocês devem ter visto algum tipo de filme desse gênero, né? Ou então alguma história, né? A gente está filmes que o pessoal não tem paciência de ler livro, então vai história, né? O promotor sempre lembra, você está sob juramento. Você está sob juramento. Você está sob juramento. Cuidado, está sob juramento. Por quê? Porque é perjúrio. Perjúrio é um crime, direito internacional. É um crime a qual o cara, se for... O promotor, quando ele vai perguntar, ele é que nem a mulher, né? Digamos assim.
Quando ela vai te perguntar alguma coisa, ela já está com o print na mão, com a conversa, com tudo. Ela só está esperando você mentir para ela. Não, mulher. O promotor já está com o print na mão, está com a conversa, está com tudo. Aí ele faz a pergunta para você. Por mais dura que seja, o teu advogado não te aconselha jamais a mentir. Senão você é levado na hora. Você já é condenado dali, porque você não honrou o teu juramento. E o Brasil, quantos que não honram com as suas palavras? Errar é humano. Errar é humano. Errar é um conceito humano. Mas peraí. Pelo amor de Deus, vamos falar sério, tá? Vamos falar sério. Por isso que eu tenho temor e tremor quando eu estou abrindo a Bíblia aqui para falar alguma coisa para vocês. Também se o ser humano eu erro, eu falho. Mas, porém, todavia, como tudo entretanto, eu procuro me corrigir. Não é fácil. Não é fácil se autocorrigir. Não é fácil. Você precisa observar o teu erro, você precisa estudar o teu erro e saber como é que você vai corrigir aquele erro. Mas você consegue, tá? E agora aqui, os fariseus não se preocupavam com os juramentos que eles fizeram perante o templo. Tinha que falar do perjúrio, eu tinha que entrar aqui. Foram eles que inventaram isso. E eles inventaram e não praticaram. Deus falou, não jureis pelo que está no céu, nem pelo que está na terra, nem pelo que está embaixo da terra. E os fariseus colocaram o juramento acima de tudo. Né? Daí então o sistema judaico foi crescendo. É por isso que o judeu, né, os Estados Unidos foi povoado por judeus, então eles têm todo esse sistema. Né? No Brasil, pelo cristianismo, nós não podemos jurar. Não dá para jurar. Ah, juro. Né? O cara vai lá, juro pela tua mãe mortinha. Pelo amor de Deus, gente. Isso não tem condição. Se pode jurar. Por nada desse mundo. Mas quando a pessoa entra em julgamento, ela está sob um júri e sob juramento, a primeira coisa que o promotor faz é o seguinte: o senhor está sob juramento. Aí ele faz a pergunta, mas ele já tem tudo na mão. É bem diferente do sistema brasileiro, onde o promotor tem só aquilo que foi feito no inquérito policial, baseado em depoimentos, testemunhas oculares, auriculares, perícia, e aí ele vai. Às vezes tudo aquilo pode ser uma mentira. Não querendo fugir um pouco do assunto, mas eu acho importante falar sobre isso. Houve um caso em São Paulo, isso até está no Museu da Polícia Civil em São Paulo, é interessante falar. Uma família, pai e mãe, velhinhos foram mortos. E o filho estava em depressão. E naquele momento que ele saiu do quarto, ele não, você sabe, ele se encheu de remédio, dormiu o dia inteiro e puf! Ele saiu do quarto e ele viu o pai e a mãe mortos e ele saiu correndo. A polícia colocou ele como o primeiro suspeito. Não, foi ele que matou a família. Um padre, isso é famoso esse caso, tá? A título de conhecimento é muito famoso. Um padre estava rezando uma missa e ouviu a notícia que esse rapaz estava sendo procurado. Ele foi até a delegacia. Ele quebrou, ele foi expulso, tá? Da Igreja Católica, ele foi excomungado devido a ele ter quebrado o voto que ele fez de silêncio. Um homem foi até a paróquia dele, um homem pardo, ele deu o nome, as características do homem, a esposa dele frequentava a missa. E esse homem falou que estava com consciência muito pesada, porque ele invadiu uma casa
E a mulher começou a gritar e ele cortou o pescoço dela. Automaticamente o marido dela veio com uma faca, ele também cortou o pescoço dele. O rapaz foi inocentado. Tinha perícia, tinha tudo ali contra ele. Aí depois ele foi chamado pela mídia, tá? Pela própria polícia. Primeiro foi apresentado, né, o vilão. Né? Depois que ele viu aquilo, ele foi até a delegacia. O delegado disse, se não fosse o padre, você hoje estaria preso. Porque nada poderia dizer que não foi você que fez aquilo. Os psicólogos até citaram, né, que ele teve um surto psicótico para fazer aquilo. Mas a verdade venceu a mentira. Você vê o que Satanás faz, hein? Pode procurar isso aí no Google, que você deve achar, deve estar sob domínio público lá ainda, né? Foi mais ou menos em 2007, 2008, essa faixa aí que aconteceu isso. Esse rapaz, nossa, ele foi notícia de todo jornal, o Resende só falava dele. Por quê? Porque ele era um cara, ele era um monstro. A mãe 78, o pai 82. Ele, por estar daquela forma, ele não conseguia trabalhar. Estava em casa, dormindo. Acordou e matou os pais. Essa foi a notícia. Mas aí foi tudo mentira. A verdade prevaleceu. E aonde Deus está, a verdade prevalece. Voltando ao texto. Para de brigar. Para de lutar contra aquilo que te faz mal. Certo? Se não é bom para você, lá fora. Jesus Cristo foi lá fora explicar para eles o porquê que ele estava fazendo aquilo, dando uma satisfação. E deu as costas e voltou. Certo? É por isso que eu falei. Às vezes as costas é a melhor parte do nosso corpo. Ele não ia ficar perdendo tempo com os fariseus, porque ele veio para unificar o povo judeu, salvar o povo judeu. Ele não ficou discutindo com os fariseus que questionavam ele. Tem alguém te questionando pela palavra, divina revelação. A pessoa está te questionando muito. As roupas que você veste, a forma que você sai, é da tua conta. Eu tinha uma cabeça há uns meses atrás, agora já não tenho mais. Virou. Antes eu achava que as pessoas eram rotuladas. Use a roupa que você quiser usar, faça o que você quiser fazer. Mas faça! Não deixa de fazer porque os outros não querem que você faça. A pessoa tem que te amar do jeito que você é. Se você mudar por causa dos outros, você passa a não ser você, você passa a pensar como os outros. Você passa a coexistir através da mente de outras pessoas. Você passa a ser um produto. Você é um produtor, uma produtora. Você não é um produto. Você não é um produto, nunca foi um produto. Ah, eu vou parar de me vestir assim, eu vou ficar mais simples, porque o pessoal está falando que eu estou muito extravagante. Extravaganteia-se. Será que tem esse tipo de... esse verbo extravagantear? Né? Extravagancei-se. Ande do jeito que você quiser andar. Pinta a borda. Tá? Quem vai te julgar é Cristo. Se você não tem malícia no teu coração, não tem maldade, né? Vai! Faz! Anda! Caminha! Né? Caminha! Né? Faz aquilo que você tem vontade de fazer. Não é proibido. Nesse mundo tudo me é lícito, mas tudo me convém. Né? Só não vai pra boate. Aí fica complicado, né? Aí fica complicado, né? Não, o meu sonho é trabalhar na boate. Não, isso aí não. Pera, não falei isso. É mentira, é tua. Eu não falei isso. Né? Tem um colega que brinca muito comigo. Ele fala, o meu sonho é ser gerente de boate. Para! Que daqui a pouco você está no meio do povo trabalhando. Para! Tá bom? Tem lugares que contaminam, gente. Tem lugares que contaminam, tá? Hoje em dia, tem mulheres as quais, você sabe disso, que jamais
elas vão encostar a barriga no fogão para cozinhar para o marido. Porque ela faz um programa, ela ganha 2, 3 mil reais. Qual marido que vai dar esse dinheiro para ela? Nenhum. Mas o futuro delas é incerto. Quando chega um determinado tempo, o dono da boate fala, não, precisa trabalhar aqui. Ou ela vai trabalhar em algum lugar, no máximo, até tenta suicídio. Porque a beleza é passageira. Tudo que você faz calcado na beleza, você está fazendo algo em cima de um monte de areia de praia. A beleza é passageira. O tempo reproduz experiência. Se você tem vontade de conhecer algum lugar, se você tem vontade de fazer algo a qual vai te beneficiar, faça. Cirurgia plástica, quer fazer uma, faz duas. Eu quero fazer a arlequina aqui desse lado e do outro, faz 3 arlequinas, 4. Não importa. Não importa. Quem sou eu para te julgar? Mas a Bíblia fala para não marcar os corpos e tal, e tal, e tal. Eu comecei a rever os meus conceitos. Eu acho que o YouTube caiu, mas nós estamos no Face e no Instagram, entendeu? Então, presta atenção. Se você está no Velho Testamento, é lei, certo? Hoje em dia tem o modismo, é claro que a gente tem que olhar isso. E a minha filha mesmo tem uma borboleta nas costas, foi difícil aceitar, mas deixa eu falar. Fazer o quê? Né? Ela não é nenhuma religiosa e aquela borboleta com o tempo, ela vai voar. Vai voar. Falei pra ela, um dia ela vai voar. Da cova. O dragão vai sair também do braço da cova. E todo mundo vai, gente, pro mesmo lugar. Pra que se preocupar, né? Pra que se preocupar? É aquele cabelo enorme arrastando no chão. Parece uma vassoura de piaçava. Meu Deus do céu. Não é nem para falar sobre isso, né? Aquele sol terrível, o cara lá de terno e gravata. O Fidesque dele está lá em cima, lá, né? Fidesque em latim, né? Fé relacionada a dogmas, doutrinas. Ele está na doutrina! Desde quando Deus mandou tu se derreter dentro de um terno? Desde quando o Senhor disse na Bíblia para você se tornar uma vassoura ambulante? Desde quando Jesus Cristo falou para você escandalizar, escarnecer o evangelho dele, a ponto de pessoas não quererem ir para a igreja por sua causa? Eu, para ficar assim, jamais. A transformação, irmãos, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Ah, mas eu não posso usar calça. Por quê? Você não pode usar calça? Isso foi imposto no passado pelos homens que queriam ter o domínio sobre as mulheres. Isso tem muito a ver com machismo. E algumas mulheres, né, que cortam aquele cabelo careca, pô, eu não acho legal a pessoa careca, né? Mulher careca, então, né, fica meio chato, né? Feminismo. Não deixe esses rótulos tomarem conta da tua vida, não. Seja natural. Não seja escrava, produto, e produto daquilo que as pessoas querem que você seja. Essa palavra é para você nessa noite. Você é linda, você é lindo. Meu, você é imagem e semelhança de Deus. Brilha dentro de você algo magnânimo, que chama-se centelha divina. Fora isso, teu corpo, nossa, ele já está prometido para o Senhor. E eu acho que foi bem explicado aqui a parte a qual, aonde Jesus vai achar fé na terra. Ele vai buscar só quem tem fé. As pessoas que tiverem coligadas e de repente se arrependerem por terem ouvido algumas coisas aí que trouxeram guerra entre elas mesmas,
e os seus conflitos dogmáticos vão acabar largando o cristianismo. Não é para você largar o cristianismo. O projeto Liberte-se para uma Vida Melhor é voltado para o cristianismo, não para a religião. Não é para você largar o cristianismo, mas sim a religião. A religião é o mal que atrapalha a humanidade. Gostaria de deixar também os nossos endereços eletrônicos. O nosso site aí, gente, ele foi hackeado, tá? Estamos correndo atrás já para mexer, tá? Alguém aí, né, fez alguma sacanagem feia com a gente. É o www.socorropastor.com.br. Daqui a 15 dias ele volta ao normal, porque a gente descobriu, tá, que uma pessoa foi lá e arrancou. Então, se eu penso assim, se incomodou, é porque surtiu efeito. Surtiu efeito, certo? Se incomodou é porque surtiu efeito. Não se atira pedra em cachorro morto. Não se atira pedra, tá morto. Né? Você vai numa árvore com frutos, tá lá cheio de pedra que a molecada joga. Aquela sem frutos não tem uma pedra, tá limpinha. Então, se fizeram isso, foi porque incomodou. Eu só lamento. Tá? E mais uma coisa, né? As nossas redes sociais, Pastor Amilcar Marques, tá? Você pode entrar lá no Facebook, todas as lives estão lá. Nós temos também a nossa página no Instagram, é @AmilcarMarquesOficial, tá? Nosso site é www.socorropastor.com.br. Quero deixar lembrado porque ele volta daqui a 15 dias. Um técnico cobrou horrores, mas a nossa obra é uma obra filantrópica sem fins lucrativos. Mas quem tem amigo não morre pagando. Eu quero lembrar para vocês que nós temos aí o nosso YouTube, né? Dá o teu like lá, dá uma força para propagar a live. Pelo menos para as pessoas abrirem a cabeça, né? Você pode botar o teu dedão lá, por favor? Se não for incômodo, ok? Tá? A gente não trabalha com a título financeiro. Não tem nem gente para isso, tá? A gente não pede seguidores. Mas se você puder se inscrever no canal e puder estar acompanhando, melhor será. A cada dia que passa, né? Foi um pastor de Israel que me passou algumas coisas hoje, né? Sobre esse latim, tá? Nós temos 7 países que estão ligados ao projeto Liberte-se para uma Vida Melhor, ok? Peru, tá? Venezuela, temos o nosso irmão Reinaldo que está no Peru, a nossa irmã Rinelli que está no Peru, nossa irmã Mila que está na Venezuela, a nossa irmã Virna que está em Massachusetts, Estados Unidos, tá? A live vai para lá também. São 55 inscritos, mas são de lugares diferentes. Temos o nosso irmão Renato Firmino que está em Portugal, tá? O pastor Abdu que está em Angola, tá? Nós temos também aqui no Canadá nosso irmão Walter, que está em Quebec. Devido ao fuso horário, como eu já falei, é meio complicado, às vezes até tem que atender o telefone. Estou devendo uma oração para a irmã Eliette, se eu não me engano, eu tenho que estar orando por ela, inclusive é o nome da minha mãe, né? Está aí no coisa. É porque no Peru, 2 horas para trás, nós temos a nossa irmã Maura Prado Valência, lá em Málaga, na Espanha, tá? Inclusive ela mandou uma Bíblia para nós, é muito bonita, né? Inclusive, é interessante que a colocação dos livros, né? A protestante não é igual a nossa. A nossa tradução é João Ferreira de Almeida, mas achei muito legal, agradeço pelo presente, tá? Essa hora lá são o quê? São mais ou menos quase 2 horas da manhã, né? Sendo que no Peru são 2 horas para trás. Então, a gente conta mais ou menos, que horas são aí? O meu vai dar 10h35. O meu vai dar 10h40, assim para adiantar. Então no Peru são 8h35. 2 para trás no Peru
5 para frente na Espanha, 4 para frente em Portugal. Fica difícil, né? Eu durmo pouco à noite, porque o telefone toca muito. 6 horas da manhã, o irmão me ligou aqui. O irmão, pai do Senhor, ô irmão, meu pai do Senhor, como é que o senhor está? Tudo bem? O Renato, irmão, aqui são 6 horas, aqui é 10 horas da manhã, em Portugal, né? E algumas províncias lá, né? Também, né? Como na Ilha da Madeira, em outros locais. Então são pessoas que estão conosco, né? Pra você ter uma ideia lá, né? Nossa irmã Rogéria, ela está no Chile. Pra você ter uma ideia, hein? O filho dela saiu de casa e foi para um baile com iPhone 12. iPhone 12. Eu falei, mas não é perigoso, não? O quê? Lá no Chile eles têm, acho que você já ouviu falar, carabineiro. A polícia de lá é chamado carabineiro. Não tem roubo, não tem roubo. Não tem roubo, não tem roubo. Os meninos vão pro baile, voltam, tranquilos e calmos, não tem roubo. Lá o ladrão é executado na rua. Não tem negócio de levar pra delegacia. Não sabia disso não. Eu não sabia disso não. Se ele for pego no roubo, é que nem a lei de Moisés. Eles já executam lá mesmo. É carabina que eles usam lá. São chamados carabineiros, né? Eu não sabia disso, a título de conhecimento, só para você saber. Ela falou, eu falei, seu filho, ele manda umas fotos legais aqui pra gente, que a gente vai começar a editar os vídeos de novo, como a gente estava editando, né? E os vídeos. Eu falei, é muito boa a imagem, é um iPhone 12 e tal e tal. E ele foi pro baile hoje, o pastor senhor tinha mandado, né? Que ela fala meio aportuguesada, que ela estava andando no Chile com o esposo, devido a ser também, né? Uma das sócias da Nubank. E o filho dela foi para um baile chiquetérrimo, né? Um Corolla lá no Chile, lá acho que é 20 mil. É 20 mil reais um Corolla. Só que você não pode comprar e andar mais de um ano no Brasil. A placa Mercosul e tudo. Mandou as fotos e tudo. Eu falei, aqui no Brasil isso aí. Você vende sua casa, o carro, a mulher, os filhos e não consegue pagar. Aqueles grandões igual da Baep lá. Ela tem um, ela falou que é super barato. Os impostos aqui são baixíssimos. iPhone, tudo baratinho. Aí roubo. Não tem. Por quê? Porque a própria polícia executa o bandido na rua. Executa. É só dar as características, achou, morreu. Não dá essa chance, né? Eles não têm pena de morte, eles resolvem na rua mesmo, entendeu? E levam pro IML, foi pego roubando, acabou. Não tem esse negócio de julgamento lá. Interessante, né? Para alguns países é interessante, né? Texas também, nos Estados Unidos, né? Não tem pena de morte, mas todo mundo anda armado. Quem é o louco de roubar? Né? Ninguém. Então fica a critério de vocês aí, né? Julguem entre si se a lei está certa ou não. Eu sei que o exemplo é, ninguém rouba ninguém, eles morrem de medo, né? Que quando tem um exemplo, para, né? O bandido ele já vai roubar sabendo que ele vai sair pela delegacia, pela porta da frente. Ele já vai fazer alguma coisa sabendo que ele tem o benefício da dúvida. O nosso Código Penal é de 1933. Ele te rouba, ele te bate, você passa pelo IML, passa pelaquela vergonha toda, a mulher estuprada, e às vezes ele se apresenta 24 horas depois com o advogado e não dá nada. Filho do William Bonner, não é fake news não, tá? Atropelou 2, matou 1. O pai apareceu com ele 48 horas depois com o advogado, não deu nada. Ele fala do Bolsonaro até aqui. Pô. Né? Teve uma mãe que entregou o filho na delegacia. Não aceitou. Isso chama-se caráter. Você pode amar do jeito que for. Você pode amar do jeito que for. Mas tem uma coisa entre amor e caráter. Tá? Aonde entra você nessa história? Você trabalha no local onde o pessoal tem muito dinheiro lá e deixa... Um banco, vai, aglomerado. Teus filhos estão comendo salsicha em casa. Mas eles vão continuar comendo salsicha. Porque você jamais vai pegar aquele dinheiro, roubar, para levar para sua casa.
Essa é a diferença entre o rico e o pobre, tá? Esse pessoal que anda falando muito e não pratica. Se começar a praticar, muda, tá? Tenha o mínimo, mas com valor, tá? Como diz o Clodovil, o bom malandro, ele é honesto. Tá? Frases dele, né? Ele era filósofo também, né? Tem essa... Ele estudou, né? Tem que dar valor também, né? E era contra completamente qualquer tipo de movimento. Mas não quero entrar nesse assunto, tá bom? Até aqui, muito obrigado. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até amanhã voltamos nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Tá ok? Que Deus abençoe. Eu queria falar para você também sobre quem tem padrinho. Olha lá. Uma, duas, três. Eu esqueci. Gente. A Ampli tem 400 cursos aí, gente. Está oferecendo para você agora, profissional da enfermagem, o curso de pós-graduação. Um ano e 6 meses você pode se formar uma pós-graduada, tá? E as pessoas as quais agora o MEC, ela é amparada, né, pelo Ministério da Educação e Cultura. Então a Ampli, ela está também com um curso supletivo. Em um ano, você pode completar o teu ensino médio. Você que não tem ensino médio, vai lá, procura se esforçar, que você vai conseguir, tá ok? Teu ensino médio, você que tem ensino médio, quer fazer algum curso, varia muito a área, varia. Do designer, mais ou menos 1 ano e 2 meses, você consegue fazer em designer gráfico para ti, a título de você conseguir um emprego numa grande empresa, tá? Tem esses cursos de 3 meses aí, tem nada, tá? Você não vai conseguir nada. Estou sendo sincero, aqui a gente não trabalha com a mentira, isso é verdade. Você vai ganhar um certificado e o tempo de aulas que você teve no computador, porque o pessoal se preocupa muito com a tua carga horária em cima do computador, tá? A Ampli tem isso, tá? A Fluency English, a pastora Ana, a consagrada lá, a pastora lá, está fazendo lá o Fluency Backstreet. Então, para você que quer aprender inglês nativo, norte-americano, aquele inglês cheio de palavrão, aquele inglês que é terrível, eles falam mais palavrão que não sei o quê. Em cada 10, não é que nem o inglês britânico, que é mais, né, of course. Então é um inglês meio pesado e tal. Ela está com esse inglês nativo para você ir para os Estados Unidos. Se você quiser ir, tiver vontade, faça inscrição, vai na página dela, arrasta para cima, vai lá e ó, preenche, que a secretária dela vai estar entrando em contato contigo. O número de vagas é grande. Essa história de vaga curta é mentira, tá? O pessoal fala que tem pouca vaga para ficar colocando para o pessoal se inscrever logo. Vai, não vai essas paradas não. Isso é mentira. Aqui também a gente não tem guru que ensina a ganhar dinheiro pelo celular. É tudo mentira, tá ok? Tá? Vou falar a verdade, aí tem neguinho vendendo celular para fazer curso. É tudo mentira. Como é que pode o cara ganhar 700 pau e quer vender um curso de 29 mangos pra tu? Ô, meu irmão, minha irmã, acorda pro mundo, pô. Acorda pro mundo. Ô, o cara ganha, tá de Ferrari, eu vou ensinar pra você o curso e tal. Até minha caneta quebrou. Vai acabar essa palhaçada. Os seus chamados gurus. De guru não tem nada, tudo mentiroso. Jesus falou, ó, tudo mentiroso. Fariseu, raça de víboras. Né? O cara tá andando de Ferrari, meu. Ele vai se preocupar em te dar um curso de 29 mangos. Tu olha pela cara do cara, tu já olha picareta escrito, né? Ou ele tá com aquela barba, cheia de estilo e tal. Eu acho que ele vai ter tempo de deixar a Ferrari dele. Aquela Ferrari é alugada. Aquela Ferrari é alugada. Ele vai ter tempo de deixar a Ferrari dele, a vida que ele tem nas Maldivas, para te ensinar a ganhar milhões pelo celular. Para com isso. Pô, de cada 10 vídeos que eu tô vendo, ou até escutando alguma coisa, ou algum entretenimento, eles falam para ensinar essas papagaias. É tudo mentira. Agora pegaram um monte de MC aí para colocar, para falar essas mentiradas todas. Tudo mentira, gente. Esses gurus não existem. Não existe forma de você ficar rico com um aplicativo de celular. Ninguém divide riqueza. Eles estão conseguindo, sabe o quê? Conseguindo um salário nas tuas costas. E outra coisa, eu sempre escrevo lá nos comentários, corre porque o dono da casa está vindo.
Ó, o cara de óculos escuro dentro de casa, gente, por favor, né? Se você conhece um pouco de leitura corporal, né? O cara bota um baita no Ray-Ban dentro de uma casa, aquela casa não é dele. Nem o óculos. Dentro de casa não bate raio solar. É só fazer uma leitura corporal. Aquelas roupas não são dele, o iate alugado, aquele monte de mulher lá, é tudo modelo que eles contratam. Por quê? Porque eles estão ganhando, tipo, 2, 3 mil e querem aumentar para 7, para 10. Mas não através do aplicativo, através das tuas costas. Esse robozinho aí é tudo mentira. O pessoal só perde, só perde, só perde. Eu nunca fiz e nunca vou fazer. Te aconselho a não fazer também, tá? Seja honesto consigo próprio. E conhecereis a verdade vos libertará. Nunca aconteceu isso. E nunca vai acontecer. Não é praga que eu estou jogando em você não, tá? Porque o sistema conhece para quem eles têm que dar o dinheiro e para quem eles não têm que dar o dinheiro. Se você não tiver a origem, né? Ou a esperança. Esperança, o que é esperança, né? Espera a herança. O tio rico, a avó rica. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Não rasga a tua carteira, não bota no liquidificador. Não faz isso não, dá bom trabalho para tirar outra depois. O pessoal não poupa tempo se mata lá. Esperança, espera a herança então, né? Cuidado, você pode ir primeiro. O vovôzão leva lá, meu netinho, eu estou desesperado, eu ficar com a minha herança, vou ter que deixar para empregada, para Filomena, agora eu tive um caso a vida inteira. Toma, querido, vai com Deus. Gente, é verdade, gente, não tem jeito não. 3 chances de você ficar rico. Primeira chance é nascer rico. Primeira chance é nascer rico. A segunda chance, era 3, já não é mais. Foi cortada completamente. Por quê? A coordenadora vai rir ali. Porque antigamente as pessoas se casavam por dinheiro, hoje em dia tem contrato. Hoje em dia tem contrato. Tô mentindo? Não tô, pô. Hoje em dia tem contrato. Ô, a mãe quando vai ver que o cara é pobre, ou o filho, a mãe quando vai ver que a menina é pobre, ela já faz um baita contratão. Passa tudo pro nome do outro irmão, para continuar na família. Não vai nada pra nora, nem pra genro, não. Acabou esse negócio. Acabou. As filhas do Silvio Santos são todas cobertas por ele, através de contrato, a título de conhecimento, tá? E nosso amigo lá, ele frequenta a sinagoga, aqui ele frequenta, tá? O Silvio Santos é um dos maiores colaboradores com Israel. Todas as meninas estão cobertas por contrato. Nada sai do nome Abravanel. Tá? Pensa desse jeito, meu. Ah, eu vou casar com fulano, fulano vai te embarrigar, tá? E aí você tá lascado, tá? Tá lascado, vai receber uma pensão alimentícia. E o valor é o salário mínimo só, tá? Frases, fecha a Bíblia. Eu gostaria de agradecer a todos por esse momento especial. Que Deus te abençoe, que você possa levar a paz que excede todo o entendimento, tá? E você que ouviu essa frase, a frase que eu falei para minha filha, eu dou conselho para você, tá? Trabalha, tá? Se entenda com você mesma, com você mesmo, e seja feliz. Agora, se você quiser, se você estiver olhando para algo de alguém, almejando, você não vai conseguir nada. Tá? Quem dá aos pobres, cria o filho sozinho. É verdade. Quem dá ao rico também. É verdade. É verdade. Gente, estamos lidando com adultos aqui, não com crianças, tá bom? Ou fala a verdade ou não falo mesmo, porque realmente
sair desse mundo de Bob aí, que o pessoal fica, o pessoal não quer falar a verdade. A gente está vendo tanta criança grávida dentro da igreja, que saiu com o filho do pastor, que o pastor diz, daqui a pouco o pastor dá um jeito de tirar o filho dele do casamento e a menina sai da igreja. E o rico também é a mesma coisa. Então vamos falar a verdade, pô. Falei pra minha filha, você se enganja num caminho ou vai pro outro. Ela correu pra faculdade. Falei, tive uma conversa séria mesmo. A tua vida vai ser essa, criar filho e ficar no fogão? Olha aí. Não é vergonha para ninguém ter filhos, não é? Mas se você puder evitar da tua filha, né, deixar de estudar para criar um filho a qual o pai não vai ser presente, você pode interferir. Você deve interferir. É obrigação sua como pai e como mãe, tá? Para de ficar nessa de que Jesus vai salvar o cara e trazer o cara para tua filha. Tá bom? Para você depois não ter que resolver na delegacia. Porque esses caras, quando eles ficam revoltados, eles além de trair, eles vêm e batem na mulher em casa. Falando pro lado feminino, porque realmente a mulher é vítima da sociedade, né? A mulher é vítima. Vocês têm 40% de força que um homem. Nós temos 60% a mais. E vocês suportam 70% de dor mais que um homem. Se nós tivermos, isso aqui é base científica, tá? Foi estudado, eu li sobre isso, tá? Inclusive o próprio Drauzio Varela escreveu: um homem não suportaria um parto normal, morreria de dor. Tá? Um homem, isso desde a época do Holocausto, foi testado, gente. Foi testado, já os judeus foram vítimas, né? Se cortava o braço do judeu, olhava no relógio quanto tempo o judeu ficava sem o braço. Por isso que a medicina evoluiu tanto, isso não se faz. Não se podia fazer essas experiências. Mas foi descoberto que nós não suportamos, acho que 30% só suportamos 30% de dor. Todo homem só suporta 30% de dor. Na parte pélvica da mulher, se o homem tivesse aquela abertura, ele morreria na hora de dor. Ele não suporta. Até mesmo uma cesariana, pra você ter uma ideia como a gente é fraco, o homem. Até mesmo uma cesariana, o pós-parto, o homem morreria. Ele não suportaria a dor da barriga aberta. Ele morreria. Você pode ver que o cara toma 3, 4 facadas e ele morre. Muitos sobrevivem, outros não. Então nós somos bem mais fracos que as mulheres em questão de dor. E muito mais forte em questão de força. Quer dizer, o homem sabe bater, mas o homem não sabe apanhar. O ministro Celso de Mello, antes de sair do Supremo, ele disse que é uma obrigação da sociedade defender as mulheres. É uma obrigação nossa defender as mulheres. Se você vê alguma mulher passando por algum tipo de violência, vai lá e defenda. Mesmo você sendo pequeno, você consegue. Aquele cara grandão, ele deve ter 20% ou 30% mais de força que você, mas você consegue. Ela já não vai suportar, entendeu? Isso tudo foi tirado de dentro de livros científicos, as quais eu fiquei pasmo quando eu li aquilo. Eu não sabia, né, que as mulheres se vangloriavam tanto de ter filho e tal, e tal, e tal, e tal, mas é verdade, né? O homem não suportaria, para você ter uma ideia, é um assunto tão desleixado, mas é verdade. Só para terminar a live, o homem, segundo um ginecologista renomado de Zurique, o homem não suportaria trabalhar com cólicas menstruais. Não suportaria. Ele cairia no chão. Ele não consegue. Nós não suportamos dores. Um renomado cientista de Zurique, eu estou falando ciência, tá? É uma coisa que é normal, né? A base do nascimento humano é isso, né? Então, gente, a obrigação do homem é defender a mulher na sociedade, né? Agora, se você quer que a tua filha seja vítima, se você quer que a tua esposa seja vítima, coloca a tua mão para que ela não seja, tá bom? Às vezes até a ex-mulher lá vai cair na mão de um
cafetão brabo, entra no meio. Entra no meio. Você não bateu, por que o outro vai bater? Tá? São problemas as quais, gente, está dentro do nosso cotidiano. Tem gente que não fala. Tem gente que vai com aquela capa para a igreja, e, pelo amor de Deus. Tem gente que não tem coragem de falar, tem pastor que não fala. Deus para cá, Deus para lá, Deus para cá, Deus para lá. Mas e o próximo? Fica onde? E o próximo? E a Dona Maria, que vai com o filho no colo, o filho no braço, o homem não consegue não. A gente joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá. A gente joga no chão, vai andar um pouquinho, vai. Ele não consegue, não tem jeito. É verdade. Eu já vi pastor parar o culto e ficar olhando assim para a mãe, porque a filha está chorando. E eu saí na cara de pau, mas nunca vi tanta hipocrisia, mano. Pô, o dele já foi criança. Gente, eu gostaria de agradecer, desculpa falar demais, tá? Mas realmente é verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Ficamos aí uma semana sem live e me deram abertura para falar o que eu quero e agora tá lá, vocês estão lascados. Eu vou achar uma outra civilização que tentou destruir a Terra. Tô brincando, gente. A gente já estamos já bastante abatidos com o que está acontecendo no mundo. Vamos continuar estudando para a gente chegar numa parte onde Deus quer. Voltando ao ênfase do nosso projeto, crescer na graça e no conhecimento, ok? Que Deus te abençoe, que você possa ter um ótimo descanso, que o sol venha sorrir na tua vida, que o amanhã seja esplendoroso para ti. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.